Então é importante saber que nós vamos reconhecer o mundo externo através dos 5 sentidos. E após ter esse primeiro reconhecimento do mundo externo, aí vai passar pelos filtros, que é a omissão, generalização e distorção. E após passar por esse processo, nós vamos ter aqui os metaprogramas, que é o que vai acabar definindo os seus valores, as crenças, as decisões e as nossas memórias. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema e nós ajudamos os terapeutas a faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. Estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada do terapeuta 9K. Conforme combinado, hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Um bom terapeuta precisa ter uma boa comunicação. E essa semana nós vamos ficar a semana toda aí falando da comunicação. O pessoal já está entrando por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Eduardo Mato já está por aqui. Miralda. Sejam bem-vindos. Tá dando para ver o quadro aí? Dá um ok para nós se tá. Que aqui não dá para ver direito. Tá conseguindo aí? Tá. Tá dando tudo certo aqui. Então eu vou mostrar para vocês hoje um modelo de comunicação da PNL. Aqui. Modelo de comunicação da PNL. Está escrevendo aqui. Então nós temos esse modelo de comunicação da PNL. Então aqui nós temos a realidade externa, né, que é aquilo que acontece fora do sujeito. E nós percebemos o mundo externo através dos 5 sentidos. Então nós temos aqui a visão, a audição, a gustação, o tato e o olfato. Né? Então nós reconhecemos o mundo externo através desses 5 sentidos. E aí nós vamos ter os filtros. Temos aqui os filtros, que vai ser a omissão, a generalização, a distorção. E após acontecer esse processo dos filtros, nós vamos ter que a gente chama de metaprograma, que eu vou explicar um pouco mais tarde. Então, na comunicação, nós vamos identificar, por exemplo, agora eu estou fazendo parte da realidade externa. Então, essa realidade externa, você está me observando. Você está me observando através da visão e da audição, que são as mais usadas. Né? Então você está me ouvindo falar e está me vendo. E aí essa representação interna já começa a funcionar. Você está observando o quadro, está observando a minha postura, como se eu mexo com o braço, se não mexo com o braço. Então a gente faz essa leitura do mundo externo através dos 5 sentidos. Esses filtros, que é a omissão, a generalização, a distorção, nós vamos perceber que
Por exemplo, aqui na omissão, de repente tudo que você está vendo aqui, dessa realidade externa, né, pela sua visão, pela sua audição, digamos que está acontecendo uma distorção. Sei lá, você está aí na sua casa, você está assistindo o jogo do Grêmio. Não está aqui o Grêmio. Ah, está aqui o gremista. Ele está me vendo aqui, mas ele está assistindo o jogo do Grêmio. Então ele está com uma atenção dividida. Ou você está me ouvindo e está lavando a louça, está jantando, está no carro. Percebe como essa realidade externa aqui, através da visão e da audição, ela já tá omitindo alguma coisa. Ou está generalizando, você não quer me ver, você só quer ouvir a minha voz. Você está com fone de ouvido, está dirigindo, você está prestando atenção naquilo que eu estou falando sem me ver. E a gente pode ter uma distorção. Eu posso falar algo, né, eu posso afirmar alguma coisa e você está olhando para mim e distorce aquilo que eu falo. Ah, ele não está muito confiante, está meio disperso. Sabe quando você está assistindo uma palestra que tem barulho, que passa alguém na frente, que uma criança chora, ou você está lá na igreja, que tem um barulho, um ruído, passa alguém, toda hora está passando alguém? Então, esses filtros aqui servem para isso. E esse metaprograma, ele vai estar aqui no metaprograma os valores, as crenças, as decisões e a memória. Então é nessa ordem. Tem a realidade externa, né? Eu vou reconhecer a realidade externa através da visão, audição, gustação, o tato e o olfato. Né? Se nós estivéssemos no mesmo ambiente, você usaria a visão, a audição, o olfato e talvez o tato. A gente ia se cumprimentar, ia se abraçar, se beijar, e aí você ia dizer, ah, que cheiro bom, né? Gostei do seu perfume. Ou então, se eu tivesse com um desodorante vencido, você ia, nossa, né? Não tomou banho ainda. Então, tudo isso acontece automaticamente, é um processo inconsciente. É por isso que a gente olha para a pessoa e você já tem uma primeira impressão dela, antes de falar com ela. Então, você olha para mim, ele parece ser uma pessoa séria. Não é nada simpático, eu não tenho cara de simpático. Né? Você pode chegar a essa conclusão depois de conversar comigo, mas a primeira impressão, eu não demonstro simpatia. E tem pessoas que você olha, ela é simpática, ela está sorrindo, tá tranquila, ela puxa conversa e tal. Então, a gente tem essa primeira visão do mundo externo e depois ela tem que passar por esses filtros. Então, é através desse processo, né, que é a comunicação através da PNL, que a gente vai formando aqui os nossos valores. Então você pode ter um valor que uma pessoa séria como eu é uma pessoa confiável. Eu não confio em pessoas que são muito alegres, pessoas que já levantam sorrindo de manhã. Eu não confio nessas pessoas. Pode ser uma crença sua, pode ser um valor.
E se tiver uma situação, né, que eu tenho que tomar uma decisão e eu tiver essa crença, eu vou escolher aquela pessoa que é mais séria. Ou se você gosta de pessoas mais alegres, mais simpáticas, a sua decisão já vai estar tomada aqui. Tá dando para acompanhar? Acho que tá dando, né? O William está dizendo aqui que a primeira impressão é a que fica. Valeu, Eduardo, obrigado. A gente tem essa questão, né? Mas essa primeira impressão é que fica, é uma frase meio que pronta, né? E às vezes a gente tem uma impressão da pessoa e depois a gente muda a impressão, né? No começo é muito comum as pessoas falarem isso quando elas me conhecem pela primeira vez, né? Então elas me veem, elas enxergam uma pessoa séria, parece que é brava e tal. E aí quando ela me conhece, que a gente começa a conversar, a trocar uma ideia, ou até mesmo quando eu chego lá na palestra, eu sei que eu causo essa impressão nas pessoas. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Então, eu sabendo que eu crio essa impressão nas pessoas, eu não vou me abalar por isso. Elas ficam ali e tal, sabe? Eu sou meio que nem fogão a lenha. Eu começo a minha palestra e vou indo devagarzinho, e aí daqui a pouco esquenta e vai embora. E aí quando eu senti que conectou, isso a gente vai aprender aqui, a questão da fisiologia, daí eu entro numa velocidade ali que fica mais acessível às pessoas. No começo fica meio lento, meio, né, veja bem, e é natural isso. Então a gente tem que entender como as coisas funcionam para você não se preocupar. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que não tem esse conhecimento e ela não sabe como ela funciona, ela começa a travar. Ela percebe que as pessoas estão olhando ela meio assim, meio desconfiada, porque quando a gente está lá ao vivo e a cores, a gente consegue ter a percepção da plateia, daquela pessoa que está na nossa frente. E aí a gente fica meio em dúvida do que falar. Agora, se eu sei que esse processo aqui acontece, ele vai acontecendo aos poucos, e eu tenho tempo para falar, eu tenho 45 minutos aqui para falar. Então, por que eu vou me preocupar com os primeiros 30 segundos? Esses 30 segundos não vai valer de nada, né? Então, o bom orador, aquela pessoa que tem a experiência da comunicação, geralmente ela começa lá a palestra falando, né, do tempo que ela demorou para chegar, falando alguma coisa aleatória. E aí depois que ela esquenta, que aquece, aí ela começa a introduzir lá a sua fala, a sua palestra. Então é importante saber que nós vamos reconhecer o mundo externo através dos 5 sentidos. E após ter esse primeiro reconhecimento do mundo externo, aí vai passar pelos filtros, que é a omissão, generalização e distorção. E após passar por esse processo, nós vamos ter aqui os metaprogramas, que é o que vai acabar definindo os seus valores, as crenças, as decisões e as nossas memórias. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, se você gosta da natureza, aí você vai num riacho e tal, e aquela paisagem, aquela realidade externa que você está observando como 5 sentidos, vai trazer uma memória. Daí você vai pensar assim, isso parece lá na minha infância, né, esse lago onde eu aprendi a nadar, lá perto de casa tinha um, lá na fazenda da minha avó tinha outra. Então, a partir da realidade externa, ele já vai quase que automaticamente para a memória.
sem passar por isso. E é importante que o terapeuta tenha esse conhecimento para ele saber como que funciona, da onde que vem essa crença, da onde que vem esses valores. Né? Então a gente começa reconhecendo o mundo externo lá quando criança. Lembra que eu expliquei? Então quando a criança é pequena, ela vai reconhecer o mundo externo primeiro pela visão. Tá ruim esse quadro. Mas amanhã eu vou colocar o papel aqui. Hoje cheguei atrasado, não deu. Eu tenho o papel ali, aí eu vou colocar o papel, fica mais fácil aqui. Então a criança ela vai observar, mas não é questão de apagar, é que a caneta... Tá molhado, sabe? Visão. Então ela vai reconhecer o mundo externo pela visão. Lembra lá da primeira fase? Então a criança, a primeira fase que ela tem é a fase oral. Então a criança vai conhecer o mundo externo através da boca, certo? E do olfato. E talvez do tato. Então a criança, quando ela nasce, que ela é um bebezinho ainda, tudo que ela pega, ela põe na boca, é a fase oral. A segunda fase é a fase anal, a fase que ela tem o controle do xixi, o controle do cocô, que daí vai tirar lá o peito, vai tirar a chupeta, as fraldas, e ela vai conseguir ter um controle maior. Ela já vai começar a trabalhar os filtros. Mas primeiro ela reconhece o mundo externo através da boca. Tudo que ela pega, ela põe na boca. Se você encostar ela perto de você, ela põe a boca aqui para ver que gosto tem. Porque ela, quando ela recém-nasceu, encostou na mãe, ela já grudou no peito. E ela sabe que se sugar, sai ali alguma coisa. Então ela vai sugar tudo, vai pôr tudo na boca. Então a forma que ela tem de reconhecer o mundo externo ainda é bastante primitiva. E aí, com o passar do tempo, a criança reconhece. Ela sente o cheiro da mãe, né? Quem teve filho pequeno sabe. O leite fica ali, vaza o leite, fica aquele cheiro, ela começa a acostumar com o cheiro da mãe, com o cheiro do pai. E aí depois ela começa a acostumar com a voz, ela começa já a ouvir, reconhecer a fala da mãe, a fala do pai. Né? Você fala com ela, ela já demonstra um sorriso de satisfação. Então, isso tudo aqui, ele funciona automaticamente. Né? É um mecanismo que já vem instalado. E com o tempo ele vai ganhando outros programas. Né? E aqui a gente já está falando de uma criança, né? Quando começa a instalar os metaprogramas, já é uma criança aí de 5, 6 anos, 7 anos. Que aqui já é a formação da personalidade dessa pessoa. Então percebe como é importante essa fase, por quê? Porque aqui começou a comunicação, o contato com o mundo externo. Então tem crianças que, por exemplo, na família, ninguém usa barba. Os homens lá, tudo corta barba. E daí chego eu lá, todo mundo tem cabelo e sem barba. E chega eu lá, não tenho cabelo e tenho barba. A criança vai, né? Ela pode até estranhar e se assustar e chorar. É muito comum isso acontecer. Ou se ninguém tem óculos, ela quer pegar o óculos, ela quer...
ela quer botar o nariz na boca, né? A criança é um animalzinho ali que não está pronto ainda, que ele quer morder, quer brincar, está reconhecendo o mundo externo. Então outros animais, diferente do homem, ele também passa por isso, né? Se você tem um gato, um cachorro que é filhote ainda, ele também vai reconhecer pela boca, vai morder, vai raspar, vai arranhar, né? E depois, conforme ele vai crescendo, você vai ensinando ele que não pode morder, que não pode arranhar, e daí ele fica mais domesticado. E a criança passa por esse mesmo processo de aprendizagem. E o que a gente usa para ensinar a criança? A linguagem. Então ela está observando ali e ela está começando a gravar no programa. É por isso que a gente fica repetindo. Né? Quando meu filho nasceu, a Cristina ficava repetindo: mamãe, mamãe, mamãe. E aí eu tinha o meu método, eu falava no ouvido dele: papai, papai. E ele acabou dizendo, adivinha, papai, depois que ele falou mamãe. Né? Mas ela ficava o tempo todo com ele. Mas de repente ele ouviu a minha voz, porque a minha voz é mais potente, é mais alta, mais, sei lá. Né? A gente não sabe por que primeiro ele falou papai, sendo que ela repetiu muitas vezes a mais mamãe, porque ela tinha mais tempo ali com ele. Né? De repente, isso. Por isso que a gente sabe, às vezes, que casa de ferreiro, espeto de pau. Né? A gente, santo de casa não faz milagre. Né? Quantas vezes você falou alguma coisa ali para o seu filho ou para alguém perto de você, e daí vem alguém estranho e falou, e a pessoa, nossa, que interessante, eu vou fazer isso. Né? A gente vive essa experiência, né? Eu principalmente, né? É muito mais fácil eu ajudar uma pessoa estranha, que inclusive me paga para me prestar esse serviço, do que alguém de casa, da minha família de perto. Né? Por quê? Porque tem os valores dessa pessoa, as crenças, a decisão que ela tem de acreditar em mim ou não. Ah, é meu amigo, eu disse, não boto muita fé em amigo. Eu prefiro ir lá num profissional. E tem muito disso, né, nesse processo todo. Então a comunicação, ela vai passar por esses 4 estágios. Certo? Até aqui? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveite, que nós vamos avançando aqui no processo. Até agora, nenhuma dúvida. Então tá bom. Nós estamos lutando aqui com a... Vamos ver se eu consigo aqui em cima. Aqui. Ah, é. Então aqui o próximo passo, a representação interna. Aí depois tem o estado emocional. E por último aqui, a fisiologia. Então, nós reconhecemos o mundo interno, externo, através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar e tato. Aí nós temos
os filtros. E aí nós vamos para os metas-programas. Então toda essa parte, ela vai ficar aqui na representação interna. Então digamos que você teve uma experiência lá na sua infância, na escola, você foi ler lá na frente da classe e as pessoas riram de você. E aquilo ficou arquivado. Você tem essa memória. Então o que o inconsciente sabe? Que toda vez que você precisa se expor e falar em público, você pode ser ridicularizado. Então eu não quero passar por isso, e aí eu acabo reprimindo isso e eu fico com medo. Eu fico com vergonha. Né? Então agora você sabe da onde que vem o medo e vem a vergonha. Vem de algo que aconteceu anteriormente. É isso que impede você de falar em público, de se expor. Porque a gente não tem medo de falar em público. Nós temos medo de falhar em público. Entende? Não é medo de falar, é medo de falhar em público. E aí nós temos que identificar da onde que veio esse medo. Nós temos que ir lá na causa do problema. E aí nós temos um exercício que nós vamos ensinar dentro do curso, como tirar esse bloqueio, como tirar esse trauma e liberar você, desbloquear você para você começar a falar em público, a se posicionar. Então, é uma dificuldade que muitas pessoas têm. É um dos maiores medos que as pessoas têm é de falar em público ou de falhar em público. Se você tem dificuldade de se expor, você já passou por isso. Então, isso é o tormento das pessoas. Quando tem que apresentar um trabalho lá na escola, ou quando você, na faculdade, tem que apresentar um trabalho, que é um treinamento, para você defender a sua tese de final de curso. Todos nós que temos uma formação acadêmica, nós tivemos que defender, fazer um estudo e defender ele. A gente vai fazer uma pesquisa, eu fiz um estudo, uma pesquisa sobre a dependência química e a família. Que esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente conhece como TCC. E nesse momento que eu estava lá apresentando, tinha uma banca que ia analisar aquilo que eu estava fazendo. Então toda vez que tiver alguém que vai avaliar, por exemplo, você estava lá na escola, como que era no dia da prova, que você sabia que estava sendo avaliado. Como que foi a experiência lá, você, para entrar no emprego que você passou por um processo seletivo. Então, toda vez que nós formos avaliados, nós vamos entrar em contato com uma representação interna. E geralmente essa memória que vem, que está arquivado lá no inconsciente, ela não é boa. Você vai pensar negativamente. E agora, sabendo disso, mais para frente nós vamos trabalhar essa questão aí. Então tem a representação interna. Essa representação interna vai causar um estado emocional. Então, se eu tenho lá um bloqueio de quando eu era criança, que eu fui ler lá na frente da classe, todo mundo riu de mim, eu não sabia ler direito, eu comecei a gaguejar, eu me senti mal. Então, o nosso inconsciente tem uma tendência de gravar
tudo aquilo que tem forte emoção. Então, tanto a emoção boa quanto a emoção ruim. Ou você foi fazer lá uma prova e não teve o resultado que você esperava. Então, essa representação interna vai causar um estado emocional. Esse estado emocional vai mudar a sua fisiologia. Então eu tive lá uma experiência que não foi boa, aconteceu um estado emocional, eu fiquei com medo e com vergonha, e aí mudou a minha fisiologia. Eu comecei a tremer, ficar pálido, a minha boca começou a secar, eu fiquei nervoso e eu tinha vontade de correr daquele lugar. É por isso que quando a gente está lá fazendo uma palestra, que você abre para a pergunta e você dá o microfone para a pessoa, parece que o microfone é uma cobra, um jacaré. Ninguém quer pegar, todo mundo... Não. Ela quer ser ouvida num volume bem baixo, de preferência que ninguém ouça. Então tem pessoas que preferem escrever num papel a pergunta para uma outra pessoa fazer. E o bloqueio é tão grande que tem pessoas que nem fazem a pergunta. Porque tem vergonha, porque tem medo de se expor. Porque não é medo de falar em público, é medo da exposição, de como ela vai ser vista. Então uma pessoa que tem essa dificuldade, ela vai encontrar grandes dificuldades na vida. Então vai ser aquela pessoa tímida, que vai ficar lá num canto, vai ter dificuldade de socializar. E aí as pessoas vão olhar para ela e vão dizer, aquela pessoa é depressiva. Ela fica isolada. O que será que ela tem? Então já dá um diagnóstico de depressão para a pessoa. É uma pessoa antissocial, ela não se relaciona. Não, nós temos que entender o que tem aqui nessa representação interna. Certo até aqui? Então eu tive uma experiência que não foi boa, mudou meu estado emocional, eu me preparei, eu fui lá, eu estudei, mas aí quando mudou o estado emocional, por conta dessa emoção aqui, me deu um branco. E aí eu já comecei a suar frio, mudou minha fisiologia, me deu vontade de ir no banheiro. Porque isso tudo acontece automaticamente. Aí o que a gente enxerga muitas vezes? É só a fisiologia. Então o sintoma vai aparecer aqui na fisiologia. Você percebe que a pessoa está com uma cara de apavorada, de medo. Você sabe identificar quando a pessoa está com medo, quando ela está apavorada, quando ela está nervosa. Então o segredo aqui, para você quando for falar em público, quando você for fazer alguma coisa que é importante para você, por que é importante o terapeuta saber disso? Porque os primeiros atendimentos vai acontecer isso aqui. Você vai estar com uma pessoa só que você nunca fez aquilo. Então é a experiência nova. E começa da mesma forma. Eu vou reconhecer o mundo externo através dos 5 sentidos. E aí vai passar pelos filtros. E daí vai para os metaprogramas. E aí você vai ter essa mesma sequência. Você vai ficar em algo aqui que aconteceu anteriormente, quando você foi exposto, quando você foi fazer alguma coisa que era importante para você. É como jogador, ele foi o melhor jogador em campo, mas aí tem a hora dele bater o pênalti.
E aí, se ele errar, o time perde. Se ele fizer, o time ganha. Então, vai acontecer um estado emocional aqui. E aí ele vai tremer a perna. A probabilidade dele errar é grande. Então, quando eu consigo entender que acontece esse processo, eu posso mudar ele. Qual que é o segredo? Primeiro é mudando a fisiologia. Então eu vou mudar a minha fisiologia. Ao mudar a fisiologia, eu vou sair desse estado emocional. Ao mudar o estado emocional, eu vou mudar daí o meu comportamento. Percebe? Eu não tenho que me preocupar aqui. Eu tenho que aprender que, no primeiro momento, se eu mudar a minha fisiologia. Então eu estou aqui, cheguei aqui para falar para vocês, e daí eu estou meio inseguro. E aí eu começo a... Oi, pessoal. Meu nome é Carlos Kujat, eu faço parte do time da saúde mental extrema. E... Desculpa. E nós ajudamos aí ajudamos os terapeutas na jornada e... o que eu ia dizer mesmo? Percebe? Eu tenho uma tendência de ter uma fisiologia de quem está indeciso. A minha fala é de quem está travado. Você fica em dúvida se eu sei o que eu estou fazendo, se eu estou nervoso, se eu estou com medo, né? Você reconhece o mundo externo através... E aí você fica meio em dúvida. Agora, eu posso mudar. Posso chegar aqui, fazer um exercício antes e já chegar aqui já no pique, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujat e eu faço parte do time da saúde mental extrema. Seja bem-vindo, você que está aqui, e hoje nós vamos falar aqui da jornada do terapeuta 9K. Entende? Eu sou a mesma pessoa, mas a minha fisiologia é diferente. Eu estou aqui no pique, eu estou ligado, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Mas por quê? Porque eu já preparei o meu corpo para isso. Por isso que o jogador, quando vai bater a falta lá, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele já faz aquela pose. Essa pose aqui é uma pose de poder. A Mulher Maravilha, antes de girar, ela põe a mão na cintura. Quando a mulher está brava, ela põe a mão na cintura e bate o pezinho. Não é assim? Então, tem a pose, você muda a fisiologia, mesmo que você esteja com medo. Você vai ver uma luta, um jogo de futebol, quando está cantando um hino, você já vê quem está com sangue nos olhos, quem quer vencer e quem não quer vencer. Né? Porque, por exemplo, mesmo que o time seja mais fraco, você sabe que você vai jogar com um time mais fraco, mas está jogando no seu estádio. Aí a torcida meio que abafa isso, muda o estado emocional, daí muda a fisiologia. Por isso que jogar em casa é mais fácil. Então, se eu sei que eu vou ter essa dificuldade, eu posso melhorar isso. Eu posso colocar uma roupa, né, um pretinho básico, que emagrece, que fica mais... Né? Por que quando a gente vai fazer, você vai assistir um vídeo, por que todo mundo procura colocar uma camisa preta e uma camisa lisa? Tem um porquê disso. Né? Porque você já viu o vídeo meu com a camisa branca, com a camisa cor-de-rosa, com a camisa azul, tem diferença na tela a hora que você for ver. Né? Por que eu estou aqui e não estou aqui, por exemplo? Que eu poderia falar daqui, eu estou falando com você, mas por que eu fico nessa posição? Porque fica mais fácil para mim direcionar para o quadro, olhar para você, eu tenho que me conectar com você. Percebe?
Então o importante é isso, é você saber que mudando a fisiologia, vai mudar o estado emocional, e ao mudar o estado emocional, muda lá também o comportamento. Certo até aqui? Então vamos lá. Então esse é a forma que a PNL tem para entender a comunicação. E amanhã nós vamos prosseguir. Então as pessoas que não assistiram hoje aqui, elas vão precisar rever lá para entender o que a gente vai falar amanhã. Por isso que é bom você até anotar aí. Então quando nós vamos fazer alguma coisa, tem essa sequência. Então você tem um pensamento, aí você vai ter uma emoção ou um sentimento, e depois vai ter a ação. Então funciona assim. Você cria um pensamento, esse pensamento vai criar uma emoção ou um sentimento, e aí você vai ter ação. Então, por exemplo, eu estou pensei, né, em dar para você essa caneta. Você está na minha frente aqui, eu pensei em dar para você essa caneta. E aí eu vou executar isso, vou executar a ação. Então pensei, igual, trouxe essa caneta para você. E aí você pegou a caneta. Então tive um pensamento, tive uma emoção e tive ação. Eu vou fazer a mesma coisa, o objetivo é dar a caneta para você. Então eu tive um pensamento de dar a caneta. Ó, pega essa porcaria aqui dessa caneta aqui para você. Percebe? O que mudou? O pensamento é o mesmo, a ação é a mesma, mas o que mudou? A emoção, o sentimento. Então, se eu entendo que aqui tem um pensamento, aqui está a representação interna desse sujeito. Por isso que tem pessoas que são estúpidas, são grossas, são... E aí, a pessoa que não reconhece isso, não sabe por que essa pessoa está assim, ela vai fazer o quê? Vai responder, ação e reação. A pessoa foi estúpida comigo, eu vou ser estúpido com ela. Né? Mas o terapeuta não. O terapeuta, ele vai tentar entender o que aconteceu aqui. Por que ela está tendo essa ação. De uma forma gratuita, desnecessária. Então ela vai entender que tem uma representação interna. Essa representação interna trouxe uma emoção, e essa emoção, que é a fisiologia, que é a ação, foi modificada. Por isso que a filosofia vai dizer que a raiva, quando você estiver com raiva, não é bom você fazer nada, que vai dar ruim. A filosofia afirma que a raiva não é e nunca vai ser uma boa conselheira. Então, se você não estiver bem, né? Se você percebeu que a sua representação interna naquele dia não está bom, você não faça nada que é importante, porque senão vai dar ruim. E isso é importante você saber. Da mesma forma, se você estiver muito feliz, também não é bom. Então, o que acontece nesse mundo capitalista que nós vivemos? Os vendedores lá no shopping, eles sabem disso. E as pessoas compram por emoção.
Você vai lá, você tem uma sensação, um prazer, uma emoção de comprar aquilo, e daí você compra aquilo, se sente bem, e daí ele já te oferece uma outra coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa, e daí quando você recebe a fatura do cartão de crédito, essa emoção aqui já foi embora. Às vezes até quando chega em casa, já mudou a emoção. E tem pessoas que tomam decisões baseadas nas emoções. Né? Então, se eu sei disso, o que eu tenho que aprender a fazer? Né? A PNL, ela vai nos ensinar a pensar o pensamento. Ou seja, a pensar antes de agir. Não, eu vou lá no shopping, não, mas hoje eu não estou legal. Se eu for lá hoje vai dar ruim. Já deixa quieto, vou semana que vem. Vamos ver se amanhã eu estiver melhor, eu posso ir lá. Percebe como é diferente? Percebe como muda o jogo? Quando eu entendo como as coisas são, então, esse processo aqui só consegue quem passou por esse processo de autoconhecimento. Então, é através da terapia, dessa relação com você mesmo, que você vai ter esse entendimento aqui. Entender por que você faz as escolhas que você fez, mesmo sabendo que ia dar ruim. Por que uma pessoa decide a usar droga? Por que uma pessoa decide a começar um relacionamento com uma pessoa que ela sabe que não vai, tem tudo para não dar certo? Por que ela acha que a partir do momento que ela começar a se relacionar com aquela pessoa, a pessoa vai mudar por causa dela? Né? Então, nós temos ali algo para olhar. E agora você tem uma ferramenta que com ela vai ficar mais fácil de você entender. Né? E lógico, eu não tenho tempo hábil aqui de explicar tudo isso, mas dentro do curso tem algumas pessoas que fizeram curso já, que fizeram curso de oratória comigo. Vamos ver quem que está aqui. O José Claudio Miro já fez o curso. Hã? Angela Menezes. A Ângela está aqui? Não achei ela aqui. A Ângela também fez. Hoje só o José Claudio Miro que está aqui. Certo, então? Então o nosso tempo estourou aqui. Amanhã nós vamos voltar a dar continuidade e nós vamos falar a semana toda aí sobre o processo da comunicação. E na outra semana nós vamos falar da persuasão. Angela Menezes, estou sim. Ah, ela estava, eu não vi aqui. Desculpa, Ângela. A Ângela também já tinha visto isso aqui. Então a comunicação, ela é fundamental. Uma das maiores dificuldades que nós temos na relação é a comunicação. Às vezes por não entender essas questões que a gente aprendeu aqui. Certo? Então se você olha aí as suas anotações, se você tiver alguma dúvida, aproveite que amanhã nós vamos estar aqui. Se você gostou, fez sentido para você, divulgue lá, compartilhe a nossa live lá para os seus amigos, para o seu grupo. E amanhã a gente tem um encontro marcado às 22 horas para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então um forte abraço, até amanhã e se cuidem.